Campanha de Missões Nacionais, eu quero trazer uma palavra voltada para o próprio momento, de encerramento de campanha. A nossa parte na missão de Deus, a nossa parte na missão de Deus. E por que eu digo a nossa parte na missão de Deus? Porque não somos nós que temos uma missão e chamamos Deus para participar dela. É Deus quem tem uma missão, criou um povo para que esse povo participe dessa missão. Deus nos convoca a sermos participantes da sua própria missão, que é o quê? Redimir essa criação, salvar toda a criação que um dia saiu de suas mãos. E como é que Deus faz isso? Através do seu povo. Deus faz isso quando o seu povo se coloca disposto a anunciar. Anunciar o quê? Que se a pessoa acreditar em Jesus, ela será salva? Claro que é isso. Mas é para anunciar muito mais do que isso. Anunciar somente que se a pessoa acredita em Jesus, ela é salva, é parte da verdade. E uma parte muito pequena dessa verdade, que infelizmente às vezes nós nos acostumamos a somente falar dela. Na verdade, meus irmãos, quando Deus ele criou o seu povo é chamado a fazer parte da própria missão de Deus. Nós somos convocados a anunciar toda a missão de Deus. Qual é a missão de Deus que a gente encontra nas Escrituras? Em primeiro lugar, Deus ele criou esse mundo. Nós anunciamos a realidade da criação. Deus é o Criador. Nós anunciamos a realidade de que essa criação um dia caiu do seu estado de bondade inicial, ou seja, a humanidade pecou. Gênesis capítulo 3. Como anunciadores, nós proclamamos também que o mesmo Deus que criou a mesma criação que caiu do seu estado de bondade, Deus ele continua sendo sempre fiel àquilo que ele criou dentro do seu propósito. E ele traz o que nessa palavra? Uma promessa. Ele chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis e diz o quê? Que através de Abraão todas as famílias da terra seriam o quê? Abençoadas. É a promessa que Deus dá a Abraão para que através de Abraão um povo fosse formado, e através desse povo a bênção de salvação alcançasse todas as famílias da terra. É isso que aconteceu no Antigo Testamento? Claro que não. Logo, nós não anunciamos somente isso, anunciamos que em um determinado momento da história, um jovem de pouco menos de 40 anos, chamado Jesus, lá de Nazaré, da Galileia, ele foi o cumprimento de toda a promessa de Deus, de que o Deus que cria é o mesmo Deus que salva. E anunciar aquilo que Jesus Cristo fez é anunciar o quê? Que aquilo que Deus prometeu ao chamar Abraão, ele cumpre em Jesus o Senhor. Se Deus ele cumpriu na pessoa de Jesus a sua promessa de salvação, o que é que nós aguardamos? A consumação de tudo. Se ele já inaugurou o reino, agora aguardamos o quê? Que o reino seja consumado. E é aqui que eu chego em uma parte desse pequeno estudo que nós estaremos fazendo. Os discípulos, quando eles entenderam que Jesus Cristo era o cumprimento das promessas de Deus, não de algumas, mas de todas as promessas de Deus, eles esperavam que acontecesse uma coisa. Ora, Jesus viveu, Jesus morreu, depois o quê? Ressuscitou, depois de ressuscitar ele o quê? Ascendeu aos céus. O que é que vai acontecer agora? Vai consumar tudo. Agora é a consumação, porque tudo aquilo que a gente estava esperando realmente já se cumpriu na pessoa de Jesus. O reino vai ser consumado. Foi isso que os discípulos estavam esperando.
no momento em que Cristo está prestes a ascender aos céus. Abra aí sua Bíblia, por favor, em Atos 1, versículo 6. Olha o que a gente vai encontrar nesse texto aqui. Atos 1, 6. Acharam? Diz assim a palavra: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Você vai consumar agora? Não, porque o que era para acontecer realmente já aconteceu. A ressurreição já acontece com o Senhor. A nova criação já começa com o Senhor. O cumprimento, o reino já é inaugurado com o Senhor. Vai consumar agora? Eles esqueceram de algo: missão. Jesus convoca os discípulos a fazerem parte de uma missão, antes que tudo aquilo que Jesus inaugurou venha a ser o quê? Consumado. Entre o cumprimento da promessa de Deus na pessoa de Jesus e a consumação de todas as coisas, tem algo aí centralizado, que é a missão do povo de Deus, ser convocado a fazer parte daquilo que Deus inaugurou como cumprimento na pessoa de Jesus, que é o quê? Levar a bênção de salvação para algumas pessoas, não, para todos os povos. É a nossa parte em tudo aquilo que Jesus Cristo realiza. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós somos salvos sempre nós somos salvos em duas circunstâncias, sempre, nunca somente uma. Nós somos salvos e sempre salvos para. Salvo de quê? E salvo para quê? Quem recebe Jesus é salvo da condenação. Ele é salvo de algo. Ele já não é mais condenado, não será condenado, porque Jesus chegou em sua vida, ele é salvo da condenação. Mas não para aí. Enquanto nós somos salvos nós somos sempre salvos para. Se eu sou salvo da condenação, eu sou salvo para anunciar que em Jesus há libertação para todo aquele que crê. Tem gente que para somente no salvo eu já estou salvo da condenação. Calma, meu querido, você só está sendo parte de algo. Você precisa ser salvo para anunciar a salvação que chegou até você. Se eu fui salvo por Jesus Cristo, eu me torno o quê? Um veículo de comunicação salvífica. Eu sou salvo para anunciar a salvação que há em Jesus. Por que isso? Porque aquilo que Jesus Cristo ele fez nos evangelhos, meus irmãos, ele continua ainda fazendo hoje, salvando. Quando nós lemos Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus salvou em todas as frentes, em todas as realidades, ele salvou. Só que Jesus ele continua o quê? Salvando ainda. Ele não para de salvar. A salvação dele não ficou atrelada somente no período em que os evangelhos foram registrados para compor a narrativa de sua vida. Está com sua Bíblia aberta em Atos aí? Atos 1 e 2, olha o que Lucas ele vai falar. Atos 1 e 2. Olha o que vai dizer. Atos 1 e 2. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de começar a fazer e a ensinar, depois de começar. Por que Lucas coloca assim, depois de começar? Porque ele não termina.
ele continua, tanto ensinando, quanto fazendo algo, que é o quê? Salvando. Trocando em miúdos aqui, meus irmãos, Jesus, ele atuou na Palestina, durante a sua encarnação, lá na Galileia, Jerusalém e aos redores. Só que Jesus, ele não se encontra mais na Palestina. Por quê? Depois da ressurreição, ele ascendeu aos céus. Mas Jesus, ele continua atuando em todo o mundo. Por meio de quem? Do seu povo, no qual ele habita. Por isso que Lucas, ele coloca assim, ele começou a fazer, porque ele continua fazendo e atuando por meio do seu próprio povo. Depois que Jesus é exaltado aos céus, ele atua agora através de cada um de nós, que é um templo no qual o próprio Espírito Santo de Deus habita. Atos 2, 32 ao 36, olha o que vai dizer, ó. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele continua atuando, porque aquele que foi morto, ele agora é o Senhor de toda essa criação. Não um Senhor inativo, mas um Senhor que através do seu povo continua atuando. Atos 1:8, quando o próprio Jesus Cristo diz: vocês receberão poder, receberão virtude, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vão ser o quê? Testemunhas. Jesus não convoca debatedores, Jesus não convoca pessoas para exporem as suas opiniões. Jesus convoca testemunhas, pessoas que possam anunciar o quê? O que aconteceu. Porque dentro do fato que aconteceu e a minha opinião sobre o que aconteceu, o que é mais importante, meus irmãos? Minha opinião ou o que aconteceu? O que aconteceu. Por isso que eu sou testemunha. Você é testemunha. A minha opinião sobre a vida de Jesus não tem muito peso de importância. O peso está em anunciar o próprio Jesus Cristo, o que aconteceu nele, através dele, o que continua acontecendo ainda através do seu próprio povo. Isso é ser testemunha. É simplesmente falar o fato, falar aquilo que aconteceu. Dentro das nossas capacidades? Claro que não. Jesus Cristo, quando ele nos convoca para sermos testemunhas, ele não está muito preocupado com as nossas habilidades, com as nossas criatividades. Ser criativo é muito bom, mas não é essa a preocupação que Jesus tem quando nos convoca. Primeiro, Jesus Cristo quer saber das nossas, ou da nossa disposição. Você está disponível? Não estou perguntando o que você sabe, não estou perguntando o que você pode fazer, eu estou perguntando: está disponível? Estar disponível é se colocar no local onde Cristo estará atuando através de você, de mim, de cada um de nós. Por um motivo óbvio, meus irmãos: Deus derrama o seu Santo Espírito no seu povo quando este se dispõe a anunciar o Evangelho. Atos 4, versículo de número 23 e seguintes, vai dizer assim, ó: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam
e os governantes se reúnem contra o Senhor, contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Aí Lucas diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente o quê? A palavra de Deus. Estamos disponíveis, Senhor. Nos capacita, nos enche. Pronto, vocês estão cheios agora. Agora, de maneira corajosa, anuncie a palavra. Agora é para sair no meio da praça proclamando? Não. Isso deu muito certo a um determinado período do tempo. Precisamos anunciar o Evangelho ao círculo de pessoas que são íntimas a nós, pessoas que já pertencem ao nosso círculo de amizade, pessoas que conhecemos. Meus irmãos, é muita incoerência da nossa parte querer proclamar o Evangelho para uma pessoa que a gente não conhece e deixar de anunciar o Evangelho para quem nós conhecemos, que já convivemos, que sabe quem nós somos, que já temos intimidade e aproximação. Já é muito certo isso hoje. Quando nós nos preocupamos em anunciar o Evangelho para uma pessoa que a gente não conhece, a outra pessoa já fica desconfiada. Já chegou fulano de tal, quer que eu vá para a igreja dele, quer isso e isso de mim, está querendo que eu faça isso. Ele nem me conhece, já vem falando de Jesus. Logo, o grande impacto que o povo de Deus hoje exerce é quando comunica o Evangelho para as pessoas que são próximas a cada uma delas. Anunciar, conversar a respeito de Jesus dentro do nosso círculo de convivência. Aí alguém poderia aqui perguntar aqui nessa noite: por que eu? Mas por que eu? A igreja já tem um pastor, a igreja já tem alguns líderes, a igreja tem algumas pessoas que já podem realmente fazer isso. Eu vou responder de duas formas a sua pergunta. Aí você fala, né? Mas eu não perguntei. Mas ia perguntar. Não, não ia não. Claro que ia perguntar sim. Vou responder essas duas perguntas com duas considerações. Por que eu? Primeira coisa, Jesus ele convocou todos os seus discípulos a trabalharem para ele. Isso já deve bastar. Se Ele é o nosso Senhor e Ele nos chama, cabe o quê? Disposição. Eu trabalho, Senhor. Eu estou aqui para anunciar, dentro das minhas condições e de todas as minhas possibilidades. Aí você me responde: e os líderes? Claro que Deus ele colocou líderes na igreja. Para trabalhar para eles? Claro que não, porque os líderes não são Jesus, não são o Senhor. Os líderes são servos que convocam outros servos para trabalharem o quê? Em conjunto. Nós somos anunciadores, proclamadores, pessoas que proclamam que só há salvação em Jesus. Quem aqui, meus irmãos, tem mais responsabilidade para anunciar o Evangelho? Os irmãos ou eu? Todo mundo. Eu tenho um grau de responsabilidade aqui, na igreja, público, de anúncio, e lá fora também. Mas no que diz respeito a anunciar o Evangelho, para quem nós conhecemos, todos nós temos o mesmo grau de responsabilidade. Se Jesus nos salvou, não podemos parar com a salvação em nós. Precisamos proclamar essa salvação a outros. E aí eu concluo com alguns dados aqui. O livro de Atos ele é interessante. O livro de Atos ele narra nomes de destacados seguidores de Jesus. Você vai ter Pedro, você tem o próprio Tiago, uma figura que se destacou no início do movimento cristão, e você tem o próprio Paulo, uma figura incomparável em toda a história da igreja.
Mas Lucas, ele narra anônimos, pessoas que fizeram o evangelho se espalhar de maneira avassaladora, pessoas que sequer nós temos os seus nomes registrados, mas eles se entenderam como o quê? Tão responsáveis quanto os líderes de destaque, Tiago, Pedro ou o próprio Paulo. Vou dar aqui algumas referências. Abre sua Bíblia, por favor, em Atos 8. Olha o que vai dizer, ó. Atos 8. Verso 4. 8:4. Pode ler? Olha o que diz: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Quem? Mas tem muita gente. Vai citar Filipe aqui, mas tem uma penca de outros discípulos. Não podem ser nominados. São anônimos que fizeram o quê? Difundiram a palavra de Deus. Outro exemplo aqui, Atos 11. Vai só mais 3 capítulos, 11, do 19 ao 21, olha o que vai dizer. Os que tinham sido dispersos, mais uma vez, não são nominados, por causa da perseguição desencadeada contra a morte, com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Sabe quem fundou a comunidade de Antioquia? Cristãos anônimos. A gente não sabe os nomes. E a igreja de Antioquia foi uma mola propulsora de evangelização, de missões, no seu próprio tempo. Só para os irmãos terem ideia, o peso que é a comunidade de Antioquia, todos nós lembramos de quão importante é a doutrina da justificação por meio da fé. Quem foi que a desenvolveu? O apóstolo Paulo. Em que local? Antioquia. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 11, vai estar registrado. Foi lá em Antioquia que uma das principais doutrinas do Novo Testamento foi o quê? Formulada. Mas a igreja de Antioquia foi fundada por quem? Cristãos anônimos, onde Deus dispensou o quê? O poder do seu Espírito para anunciar a palavra. 1 Tessalonicenses 1:8, vai ter um mesmo registro, semelhante, só que com crentes da igreja de Tessalônica. Para concluir, meus irmãos, o que é que nos falta? Disposição. Não nos falta tempo. Tempo nós já temos. Nós temos 24 horas do dia. Eu não me lembro quem foi que disse isso. Não sei se foi Billy Graham. Já imaginou o que Deus poderia fazer através de nós, se nós dedicássemos durante um dia o dízimo do tempo? 10% de 24 horas dá o quê? Dá 2 horas e 40 minutos, obrigado. 2 horas e 40 minutos do dia, para Deus. Pronto, 2 horas e 40 minutos do dia, numa semana. O que é que Deus não poderia fazer, meus irmãos? Através de nós. A questão é, ainda não vimos no nosso tempo, o que Deus pode fazer através de alguém que crê realmente no Evangelho. A gente ainda não viu. Eu não sei nem se eu acredito, tanto assim como eu estou falando aqui. Eu ainda não vi. Ainda não vimos. Nós precisamos, meus irmãos, realmente acordar. Nós precisamos acordar. Existe algo no culto, que quando se termina, a gente recebe o quê? A bênção final, né? A ideia da bênção não é simplesmente um término de culto, é um envio. Está todo mundo sendo enviado, comissionado, a um mundo que sofre. Você foi abençoado. Você esteve reunido com o povo de Deus, diante de Deus, e agora você está indo. Está indo para onde? Só para casa? Não, você está indo para o quê? Poder compartilhar isso. Se a gente não faz isso, meus irmãos, para que receber a bênção final? Estamos guardando para nós. Então precisamos ser anunciadores.
não simplesmente receptores das bênçãos de Deus, mas aqueles que a compartilham com as pessoas que nos cercam. Que esse encerramento não seja somente um encerramento, porque de encerramento a gente vai ter outros, teremos mais 3 ano que vem. A gente não pode ficar simplesmente encerrando, porque a grande virada de chave em nós, não é a gente ficar encerrando campanha de missões, é nós sermos missionários, no campo de atuação que nós nos encontramos. Se a gente ficar restrito a somente um elemento denominacional, X meses, campanha inicia, termina, e eu, enquanto anunciador, não estamos fazendo. Então que Deus ele possa fazer em nós, meus irmãos, o que Ele fez nesses registros aqui, com essas pessoas anônimas. Senhor, nos enche com Teu Santo Espírito, mas nos enche mesmo, Senhor, ao ponto de nós transbordarmos realmente, que a gente possa acreditar nisso, que a gente não possa simplesmente ouvir, mas acreditar ao ponto de colocar em prática, falarmos simplesmente isso: estou indo, Senhor, agora é por sua conta. Estou indo, Senhor, agora é por sua conta. Eu estou indo, Senhor, agora é por sua conta. E veremos, meus irmãos, o que Deus ele poderá fazer através de cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe, no santo nome de Jesus.